Bem-vindos ao Deu Liga, o podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque investir vai muito além de dinheiro. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós não temos só uma, mas duas convidadas para falar sobre assuntos que, meu Deus do céu, Sabe que eu fico vai feliz? dar o que falar, hein? E eu fico feliz quando vem nesse podcast mulher e ainda mulher inteligente e bonita. Não, maravilhosa. Não, deixa eu te falar, já tem duas maravilhosas toda vez aqui com vocês, né? Quando junta 4 maravilhosas e muito boas no que fazem. Com certeza. Gente, vocês precisam assistir até o final para saberem como aplicar o direito de forma inteligente na sua empresa, no seu negócio, na sua vida como um todo. Mas, Tamires, antes a gente tem um recado, e eu quero que você dê o recado dessa vez. Gente, importante, porque assim, nada nessa vida é de graça. Então, esse podcast aqui, ele tem um custo. Sabe qual que é? São os 3 Cs. Curte, comenta, compartilha, porque conhecimento é bom e tem que ser compartilhado. Então, a gente aguarda aí, você dá uma pausa agora onde você está fazendo, faz isso aqui, que a gente agradece e toda semana a gente vem aqui com episódio novo e conteúdo de valor para você. Exato. E você pode entrar também na comunidade Deu Liga e receber informações sobre o mercado todas as semanas. Nós acreditamos que um investidor bem informado, ele também estará bem posicionado. É por isso que nós temos esse canal aqui para ligar você a todas as soluções que nós temos dentro do grupo e utilizamos no grupo para sermos hoje um grupo de sucesso e muito bem posicionado no agronegócio. E aí, gente, falando de agronegócio, as nossas convidadas aqui, nós vamos ter um papo falando sobre contratos agrários, segurança jurídica e planejamento no setor aí do agronegócio. Só coisa que não é importante, né, Tamires? Só coisa que é importante, então fica até o final. E eu vou até ler aqui, para não errar, gente, porque nós temos aqui conosco 2 especialistas, que são aqui Lidiane Amaral, ela é especialista em Direito Civil e Empresarial. Seja e bem-vinda. também tem a Lorena Reis, especialista em Direito Civil e Imobiliário, para conversar aqui com a gente, bate-papo que vai ser leve, né? O tema é extenso, mas vai ser leve. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, meninas. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui. É uma honra para nós poder contribuir com o podcast, que é sensacional, só traz temas aí relevantes para o agro, e para o mercado. Então, nós estamos aqui para contribuir mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tamires, obrigada, Daniela. É um prazer, né? Esperamos aí vamos falar de temas relevantes e contribuir com o propósito do Deu Liga, né? E acho legal que vocês são de 2 formações diferentes aqui. E eu já quero começar perguntando como que essas 2 pontas se complementam hoje dentro da atuação de vocês. Olha só, nós vimos aí de carreiras, de experiências no direito, e resolvemos unir essas experiências porque nós vimos um objetivo comum, que seria levar a assessoria jurídica para o agronegócio da forma que ele necessitava. Nós vimos aí, durante esses anos de advocacia que nós temos, não vamos falar, né? Não precisa. Não precisa falar, Tempo de carreira, experiência. Nós vimos aí a necessidade, o que o setor precisava, e nós percebemos que não tinha isso disponível no mercado. Então, nós focamos ali naquele objetivo, montamos aí uma forma de trabalhar que atenderia tanto os clientes que nós já tínhamos, como, com certeza, viriam outros clientes, que seria uma assessoria jurídica mais próxima, que entende aí da necessidade, da dor do setor do agronegócio, de perto. Então, isso foi a diferença e foi o nosso objetivo, unir as nossas experiências, para dar essa assessoria de forma mais ampla e mais efetiva, eficaz e gerar resultados aí para os nossos clientes. Excelente. Isso, é o direito civil, né? Tanto eu como a Lidiane, nós somos especialistas em direito civil. O direito civil, ele é uma matéria na faculdade que a gente estuda, do 2º período até o último. Então, ele é muito extenso, A gente sempre fala, o direito civil ele está em todas as relações. Ele vai do nascimento à morte. Então, tudo que a gente tem, não só no âmbito empresarial, mas no âmbito aí,
do cotidiano, da nossa vida, o direito civil está neles. É uma compra e venda, uma simples compra no mercado, o direito do consumidor, obrigações. Contratos ali no dia a dia que a gente Tudo que faz. envolve pessoas pode desaguar no civil de alguma forma. Responsabilidades, né? Que a gente fala responsabilidade civil, quando a gente fala de dano moral, de dano material. Então, o próprio direito imobiliário, o direito às relações comerciais, empresariais, tudo faz parte do direito civil. Por ele ser muito extenso, a gente acaba especializando em uma área dentro do direito civil. Então, a Lidiane ela está mais ligada a contratos e eu muito ligada também na parte ali de societário, a parte patrimonial, e Lidiane também lida com o societário, porque também do empresarial requer muito uma especialização, né, um estudo nessa área. E eu também muito ligada ao direito imobiliário, porque minha família é uma família que tem cartório, né? Meu pai ele é oficial de cartório e desde muito cedo, às vezes ajudando, eu entendi muito ali do direito imobiliário e acabou sendo, ele não era só, eu não só tinha familiaridade, mas ela acabou virando uma paixão. É uma área do direito que eu efetivamente gosto muito de trabalhar. E a gente acaba fazendo o planejamento patrimonial, ele vem muito ali do direito imobiliário. Lorena, ótimo você puxar essa ponta, porque é justamente o que nós queremos agora, entender, né, conhecer vocês, já que vocês falaram que são anos de experiência. Vamos voltar anos atrás e entender como que foi esse início ali. O que motivou vocês a entrar no direito e se especializar na área que vocês estão pro agro hoje? Olha só, Daniela, desde a faculdade, o direito, assim, eu sempre tive uma tendência, sabia, desde a época de escola, para a parte de humanas, né? Então, ali, naquela época, conhecendo tudo, optei pelo direito, me apaixonei desde o início pelo direito, e eu entrei desde o início, não sei por quê, porque muita gente fala assim, eu entrei já pensando em concurso. Eu não sei se até hoje, né? Estou um pouco longe já aí da faculdade. Ela foi mas só todo mundo empresária, só empreender no Brasil. Aí, e o pessoal sempre vai muito focado em concurso. Eu nunca tive essa intenção. Não. Eu já me visualizava que eu queria trabalhar com direito empresarial. Eu queria assessorar a empresa, seja dentro de uma própria empresa, seja dentro de um escritório. Então, a minha intenção era essa. E, né, foi muito bom para mim, porque quando eu saí, realmente eu comecei a atuar, eu fui diretamente para esse nicho mesmo do direito, né? A minha primeira oportunidade foi assessorando empresas e, né, pelo destino aí, né, por uma consequência ótima do destino para mim, o primeiro caso que chegou até mim foi a defesa de uma grande multinacional de defensivos agrícolas. Olha. Então, eu falei, é o destino. E aí, além disso... Deu tudo certo? Deu. Aí deu liga. Então, deu liga. Além disso, eu já... pouco depois ainda, me caso com um engenheiro agrônomo, ou seja, eu já estou habitando pelo meio já faz tempo, minha vida é em torno do agro, né? E do direito empresarial, que sempre foi a minha aptidão mesmo, sempre foi o que eu tinha mesmo de vontade de exercer e fazer. Então, aquilo ali foi meio que natural. Eu acho que eu acredito muito quando você pensa, você tem um pensamento aí, um propósito, aquilo, consequentemente, vai vindo até você, né? Você atrai aquilo. E foi isso que aconteceu, foi muito natural. E aí, depois disso, a gente parte para uma segunda parte, depois que a Lorena falar dela, vocês vão entender, que é do escritório, né? E, então, meu início foi assim. Então, desde sempre, atendendo empresas, pessoas jurídicas, produtores rurais, que a gente fala que o produtor rural ele é um verdadeiro empresário rural, sim, certo? Então, sempre foi nesse caminho. Foi uma coisa muito natural e foi fluindo, né? E, graças a Deus, deu tudo certo, estamos aqui. E, Lidiane, a gente costuma falar muito sobre propósito, né? Não adianta fugir. Sim. Ele vai te encontrar e com ele certeza te puxa. Mas quando você tem clareza, né? Aí que acontece.
acontece mesmo. Exato. E você ali, ó, o casamento já amarrou no propósito, o primeiro caso de sucesso já te amarrou o propósito, então não tem como fugir. Exatamente. E que bom que esse propósito te trouxe aqui para estar falando conosco. Eu que tenho que agradecer, é muito bom. Lorena, conta um pouquinho, então, já que ela falou que as histórias se complementam ali. Então, já advoguei em outros escritórios, tive o meu próprio escritório, e eu percebi assim, que a advocacia ela começou a mudar um pouco ao longo dos anos. A gente precisava ter um posicionamento, uma visão diferente para o cliente. Nos meus últimos 7, 8 anos de advocacia, às vezes eu percebi que o cliente ele chegava com uma determinada demanda, ele tinha o direito, mas ele não tinha prova robusta, contundente, do que eu precisava provar no processo. E aquilo me incomodava, né? Porque eu pensava assim, nossa, por que o acesso ao advogado ele é só quando o problema já aconteceu? E por que isso não aconteceu antes? Porque não procurou o advogado antes, né? Ele seria mais bem orientado. E isso era uma situação assim, que eu já me incomodava. E eu pensei assim, mas como atuar, né? Levar isso de forma contundente, de uma forma mais palpável? Como oferecer isso? Foi quando eu vim para Uberaba, né? Não sou de Uberaba, sou de uma cidade, minha cidade chama Moema, sou do centro-oeste de Minas, estou em Uberaba há 7 anos. A cidade me acolheu muito bem, meu filho é uberabense. Olha. E conheci a Gabriela, minha outra sócia do advogado, do escritório, e depois a Lidiane. E a gente hoje conversando. São vocês 3. Somos nós 3. A Gabriela é um trabalhista, eu e Lidiane voltado muito para o direito civil e a Gabriela também no ambiental, mas mais a equipe. E a gente percebeu isso, já tinha esse desejo de trabalhar só no empresarial, a gente já via essa carência, né, a gente prospectando clientes, a gente via essa carência de trabalhar com direito preventivo, com direito consultivo, e vi uma carência ali também do agronegócio, de uma especialização, de atuar voltado para essa área, o consultivo e o preventivo no agronegócio. Então, é bem nichado mesmo que a gente fala. Então, nós criamos um plano de trabalho, né? Então, não adianta, se eu tenho algo para oferecer para o meu cliente, isso tem que ser palpável, senão ele não vai comprar. Sim. É uma prestação de serviços, né? Então, eu tenho que saber o que eu estou oferecendo. Então, nós temos um projeto de trabalho. Você faz levantamento de todas as demandas, você conhece a atividade do cliente, você vê todos os setores da empresa, você vai levantar contratos, você vai levantar relações jurídicas que estão formalizadas, as que foram formalizadas, elas precisam ser estruturadas. E você vai criando projetos. Então, você consegue trazer, vamos pensar um pouco em compliance, né? O termo muito utilizado, você consegue trazer uma adequação às normas, regulamentos, à própria legislação. É onde você traz a segurança jurídica, mas é uma coisa que a gente sempre fala, sem inviabilizar. A gente não pode inviabilizar a empresa, não pode inviabilizar a atividade do cliente. Por quê? Porque não dá para trabalhar 100% certo, é impossível, né, gente? Empreender no Brasil não é fácil. Inviabilizar é chegar ali e colocar, você precisa arrumar tudo isso aqui. Isso. Mas é mostrar um planejamento. Um planejamento. E deixa eu já puxar aqui uma pergunta, Lorena. Quais seriam hoje os pontos que mais o direito civil pode entrar de forma taxativa e às vezes inviabilizar esse negócio? Eu penso assim, na parte tributária, às vezes quando você tenta impor, vamos mudar o regime tributário, né, que você pode inviabilizar, ou então, por exemplo, na parte contratual, que você fala, olha, o contrato, você tem este contrato de prestação de serviço, mas a legislação fala que você precisa aplicar essa e essa cláusula. Mas aquilo ali, às vezes, não é a realidade do cliente. Ele quer ter certa segurança jurídica, mas ele precisa gerenciar os riscos. Não, eu quero gerenciar os meus riscos com a segurança jurídica. Ou seja, eu quero entender hoje a forma que eu estou administrando a empresa, como que eu consigo mitigar os riscos, mas eu preciso, às vezes, rodar do jeito que está, mesmo com alguns detalhes, porque não dá para parar tudo para consertar, seria não, isso? É isso mesmo. Por exemplo, o setor comercial, né? O setor comercial, às vezes, no empresarial, a gente vê que ele tem muito assim, um entrave com o administrativo e o financeiro, né? Porque um quer vender
Fica E o cada um outro quer puxando receber. ali, E o né? outro quer Cada um receber. defendendo seus Então, interesses. você precisa pensar na realidade do cliente. Se você propõe uma mudança muito brusca em termos de legislação, ali na parte financeira, você vai acabar tendo um problema lá na ponta, lá no comercial. Trabalhista também, Você né? pode ter um problema trabalhista. Então, assim, você precisa aprender a equilibrar os pratos. Então, por isso que é importante você conhecer da atividade. Não é, vou colocar um advogado aqui na minha empresa, nossa, o advogado, aí os setores vão falar, nossa, colocou um advogado, agora tem que fazer assim, só pode ser desse jeito. Não é assim. Gente, vamos ver aqui dentro, entender como que funciona seu setor. Você acha que se colocar essa cláusula, você levar esse tipo de pagamento, solicitar esse tipo de garantia, você acha que vai funcionar com o seu cliente? Porque a empresa ela conhece seu cliente e ela não precisa, né, perder para ter segurança jurídica. Nossa, eu vou voltar num ponto aqui, porque a gente está aqui, Lidiane, Lorena, e a gente gravou também um episódio com a Gabriela. Isso, a gente vai postar aqui em alguma dessas ordens. Mas vocês juntas compõem aí, fundaram a Fernandes Reis Amaral Advogados, né? Isso. Então, é uma empresa fundada por mulheres. Conta um pouco, vocês se conheciam e você estava contando um pouquinho dessa história, quando que foi? Olha só. Como vocês se começaram? conheceram? Já eram amigas antes, se conheceram? Então, Como é que foi? por isso que eu vou Porque eu e começar a a Tami, contar. a gente tem uma história nossa aqui. Ela é até minha temos. madrinha de casamento, a gente Mesmo? conhece fora daqui. Olha, a gente, madrinha de casamento não, acho que não deu tempo, né? Não deu tempo, depois vou abrir esse detalhe para vocês. Quase, viu? Quase fui no casamento da Gabriela. Não deu certo por um detalhe. Mas vamos lá. Estavam brigadas na época, não, né? Senão a gente já vai lembrar eu estava- 10 de não, amizade aqui. Eu estava grávida de repouso, acredita? Foi um detalhe. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, já tem aí uma estrada aí atuando no direito empresarial, voltado para o agronegócio. E nesse tempo eu e a Gabriela atuamos juntas em outro escritório. Depois ela seguiu a carreira dela, ela ficou um tempo em São Paulo. E eu me mantive nesse escritório um tempo, até que quando a Gabriela retornou, ela falou para mim que estava com a ideia de abrir um escritório, perguntou se eu tinha interesse, e aí a gente resolveu conversar ali para alinhar as expectativas. E aí, meu interesse é dessa forma. Falei, o meu também é parecido, né? Eu sinto necessidade disso aqui no mercado jurídico de Uberaba. Eu também sinto. E aí ela já tinha me falado que tinha conhecido a Lorena e que a Lorena tinha Então, essa a mesma Gabriela intenção. conectou e as pontas. Deu liga nas Isso. duas. E aí deu liga e nós resolvemos nos reunir, né? Exatamente para montar esse plano de trabalho, como a Lorena falou, que seria o foco de voltar para o preventivo e para o consultivo. E aí deu certo, vem dando muito certo, e a gente vê cada vez mais oportunidades aí nesse mundo empresarial, no agro principalmente. São quantos anos de trajetória juntas? Quase 5 anos. 5 anos já, exato. uau. Exatamente. 5 agora em julho, 5. né? Gente, vocês pegaram ali o Sim. período de Pandemia. Pandemia. Quanta Exatamente. resiliência. E Exatamente. como que foi, assim, porque todas vocês possuem família, filhos, e como que foi essa dinâmica, assim, de agora estou empreendendo, mas continuo com as minhas demandas de família, mas porque empreender também é um risco. Vocês saíram de um escritório que, querer sim, queira não, dá uma certa estabilidade na questão de já ter uma estrutura e tudo, e agora vocês estarem juntas em algo novo. Para dar cara para um novo Sabe o projeto. que é bom nisso? É que mais ou menos a gente estávamos todas mais ou menos no mesmo momento. Então, acho que esse entendimento, acho que a Lorena Isso, vai... Essa cumplicidade do que cada uma estava passando, do momento que estava ali, tanto na Você maternidade. se entendia. Sim, a gente conseguiu casar muito bem isso. E é claro, gente, tem dia que tem uns apertos, a gente tem que ter um jogo de cintura ali. Tem dia que a gente olha uma para outra, a gente não tá se amando uma segura muito. as pontas para a outra ali. Se ajuda. Mas deu muito certo porque exatamente o objetivo é comum, né? O propósito, como você mesmo disse, Daniela, é comum. E ele vem sendo construído de forma muito bacana, né? Eu agradeço imensamente a parceria. As meninas são minhas parceiras hoje, nós somos muito parceiras, além de amigas. Então, isso eu acho que também é um diferencial importante para nós, porque o trabalho em equipe dentro do escritório, como a Lorena falou, nós somos 3 sócias e temos mais uma equipe de 5 advogados dentro do escritório. Então, essa parceria, todos que entram lá
veem que nós somos parceiras, nós somos equipe. Ninguém ali, cada um pega o seu e faz. A gente sempre está trabalhando em equipe. Então, isso faz diferença no resultado. Né? Isso, e eu acho legal, até linkando, assim, às vezes uma filosofia de vocês com algo que nós temos aqui no grupo, é que a gente busca ser o one-stop shop do cliente, ou seja, ele chegou aqui dentro, todas as soluções que ele precisa, ele vai encontrar dentro do grupo. No agro como um todo, da menor a maior ponta, nós conseguimos atender hoje dentro do grupo GCI. Então, quando traz as especialidades, né, de cada uma de vocês, vocês também precisam se complementar para atender, às vezes, um cliente. E é bom quando tem essa coerência entre vocês, porque a gente vê que se tem 3, 4, 5 escritórios de advocacia dentro de uma empresa, porque um só não consegue essas demandas, atender, né? Acontece uma rixa entre eles que, ao invés de somar para a empresa, acaba dividindo. E aí é mais uma dor de cabeça para esse empreendedor, para essa agroindústria. Vocês também veem isso como diferencial? Porque eu vejo. Vejo, porque por que não centralizar, né, no jurídico? Porque o jurídico, ele acaba sendo, ele é se for pensar o organograma, né, ele também acaba sendo um setor. Nem todas as empresas têm condições de ter um jurídico interno. E um jurídico interno tão especializado. Às vezes, umas empresas maiores acabam contratando outros escritórios para temas muito específicos. E quando você centraliza, você sabe onde a empresa está tendo mais problema. Você sabe se ela está tendo mais problema trabalhista, você sabe se ela está tendo mais problema na parte de contratos ou na parte financeira. E, querendo ou não, as matérias, elas têm uma interdependência. Né? O direito civil, né, algumas relações, você pode pensar que ela é do direito civil, mas ela tem implicação trabalhista. Da mesma forma, às vezes eu tenho um contrato e ela pode ter implicações tributárias. Numa regularização imobiliária, né, você tem o pilar ambiental numa regularização imobiliária e ela faz parte do direito civil. Então, assim, essa interdependência, primeiro, a gente conhece a empresa e depois a gente vem trazendo, né, as especificidades do direito, né, todas as relações que a gente precisa trazer, todas as normas, né, de todas as áreas importantes que são os pilares, né, para uma empresa, que é o ambiental, o tributário, o civil e o trabalhista. E você já puxou um gancho aí de algo que nós vamos trabalhar agora, que são os contratos agrários. Arrendamento, parceria e tem desafio, né? Muito. O que seriam esses contratos agrários? Vamos começar já desmistificando e trazendo aí o ponto do que é. Vamos lá, que hoje é um tema que, apesar de ser uma questão básica do agro, né? O agro gira em torno, lá no produtor rural, porque a gente tem as agroindústrias, a gente tem as revendas, a gente tem as distribuidoras, mas tudo isso vem de onde? Essas demandas vêm de onde? Lá do produtor rural, da fazenda, né? E lá na fazenda, o que temos? Contratos, né? Ou temos deveria ter, onde né? o seu João apertou a mão do Sebastião. Exatamente. Ou deveria ter, mas vamos lá, vamos começar. Os contratos agrários, né, além de outros que podem ter ali, eles, né, basicamente a gente tem duas modalidades que são o arrendamento e a parceria. E como a Tamires falou, nem sempre, a gente tem ele formalizado, a gente tem ele materializado num documento, mas ele também tem validade se for de forma verbal, né? Pela legislação ele tem. Olha. Mas não é o ideal, né, gente? A gente fala... E é mais complexo quando é de forma somente verbal? Como que funciona? Não é que seja mais complexo, Daniela, é que se chegarmos a ter um problema, aí assim nós vamos ter uma complexidade grande, porque nós vamos depender de muitas outras formas de provas, de produção de provas, de documento, para a gente defender aquele cliente, para a gente resolver. Você tem que ter rastreabilidade. Exato, né? exatamente. Então, nós temos aí esses dois tipos de contratos. E o que a gente fala hoje? Existe ainda o fio do bigode? Existe. E os riscos são gigantescos. E é muito comum, né? Nessa área Hoje em dia o povo nem está usando bigode mais, né? Então... Ainda é. E o fio do bigode hoje, ele não é só a questão do verbal. O fio do bigode hoje é a questão de eu não ter num documento aquilo que é realmente executado
no dia a dia, né? A gente tem muito isso hoje. Por que a gente tem muito isso hoje? Porque realmente a nossa legislação, ela é muito complexa, ela tem exigências, às vezes, extremas, que até como a Lorena pontuou bem aí, nem tudo ali o cliente consegue implementar na prática, no dia a dia dele, nos documentos dele. Isso quer dizer que ele não pode fazer? Não. Isso quer dizer que nós vamos gerenciar riscos. Mas antes de entrar nessa parte, né, a gente tem o contrato de arrendamento, que ele é, sim, uma cessão, né, de uso, né, da posse mesmo do imóvel que o proprietário faz ao arrendatário, né, e a gente tem o contrato de parceria, que, na verdade, o contrato de parceria, isso é uma das diferenças básicas dos dois contratos. E a principal diferença? São duas principais. Primeiro é essa, que no arrendamento eu estou cedendo efetivamente a posse para aquele arrendatário. E por prazo determinado? Pode ser determinado ou não. Só que a legislação ela prevê, se ele for por prazo indeterminado, ela prevê um prazo mínimo, a depender do tipo de cultura, mas, por exemplo, no geral é de 3 anos. Entendi. Então, se ele for por prazo... Por segurança. Exato. Se ele for por prazo indeterminado... Fica implícito que pelo menos exato, que ele é de 3 anos. Uhum. Então, primeiro a gente tem essa diferença, que é no arrendamento eu estou cedendo efetivamente a posse. Então, eu tendo a posse daquele imóvel como arrendatário, eu vou poder fazer uso e gozo dela como se proprietário fosse. Tá? E no contrato de parceria, eu estou cedendo tão somente o uso. Então, é diferente. Só realmente o uso. Então, tem algumas questões ali que eu não vou poder fazer se eu fosse, por exemplo, um arrendatário. E quais seriam, assim, alguns detalhes? Porque parece tão parecido. Parece. Então, né? Vamos lá. O contrato de arrendamento, a gente pode dizer que até antigamente, antes da gente ter o Estatuto da Terra, que ele é de 1964, a gente tinha ele... O que era a legislação que regia esses contratos? Era o Código Civil. Tanto é que no nosso código novo, nosso código vigente agora de 2002, ele nem traz mais regulamentação desses contratos, porque o Estatuto da Terra veio aí na sequência, né? Então, quais são as diferenças? Ainda assim, para o arrendamento, a gente pode ver ele e falar que ele é como se fosse uma locação, tá? Então, eu faço o arrendamento da minha propriedade para você e você me paga uma retribuição que pode ser um valor certo, pode ser em produto, mas é um valor certo, determinado, prazo de pagamento, dia, tudo certo. Então, ele é como se fosse uma locação mesmo de um imóvel rural. E a parceria? Ela é como se fosse uma sociedade, certo? Eu estou partilhando com você os riscos e os frutos desse negócio. Os riscos, no caso de caso fortuito, força maior, teve uma quebra de safra. Você vai partilhar comigo ali o prejuízo que a gente teve, certo? Então, a diferença principal é essa. Primeiro, que é o tipo de posse, de uso que eu estou cedendo, e segundo, o tipo de remuneração. Né? Na parceria, eu estou concorrendo, parceiro que estou lá produzindo, estou concorrendo com o proprietário nos riscos daquela atividade rural ali. Então, se deu prejuízo para mim como parceiro agricultor, deu prejuízo para você como parceiro proprietário. E um outro ponto aí seriam, vamos falar 3, eu tinha falado 2, vamos falar 3 diferenças aí principais, é a questão da tributação. É aonde que pega e é aonde que a gente tem aí... Pulo do gato. Todo esse problema em torno dos contratos. E o que faz um contrato ser mais benéfico do que outro seria esse ponto? Um dos pontos de diferença que se tem hoje, que é vislumbrado hoje, que é tido hoje como um benefício e o outro seria mais oneroso, seria essa questão da tributação. Porque a renda do contrato de arrendamento, ela é tributada como rendimento de locação pelo imposto de renda. E, no caso da parceria, a tributação é em cima como se fosse uma renda da atividade rural, e não como uma locação, e aí a tributação é diferente, é menor. Exato. Né? Porque tem os incentivos Sim, ali da exatamente produção. isso. Você pode aí ter questão de despesa, de insumo, que você pode ali fazer aquela jogada contábil, fiscal. Então tem tudo isso. Só que nessa de querer ter uma redução de custos, às vezes os riscos são maiores, né? A gente tem aí um risco maior. Então, inicialmente, as diferenças são essas, né? E aí, por isso que aonde vem a necessidade da assessoria jurídica, convém ocorrer esse risco? Até onde convém?
né? Até quando convém correr esse risco? Dá para gerenciar esse risco? E você consegue dar um exemplo para nós aqui, Lidiane, de como, um exemplo prático, qual situação o arrendamento se encaixa mais ou a parceria seria mais ideal? Olha, Tamires, isso eu acho que vai depender de uma análise muito contábil, da contabilidade, da declaração mesmo de cada produtor, como ele trabalha. Se ele trabalha na pessoa física, na pessoa jurídica. Então, assim, é difícil dar um exemplo só, porque vai depender de números. Entendi. De números e, igual eu te falei, de verificar o que é melhor, correr um risco ou efetivamente tem muito cliente que tem esse questionamento. O que seria melhor, qual que é o risco menor? Eu já vi muitos casos, não vamos falar, a gente realmente tem que as pessoas tendem a querer, na prática, atuar de uma forma e lá no documento tá de outra forma para fins documentais mesmo, para fins de apresentação, de uma declaração. É um risco que está correndo e, de repente, esse risco é gerenciável, você pode fazer ele não de forma a estar atuando de forma ilegal na sua atividade. Vamos tentar ver aqui aonde você tem uma saída, que poderia ter uma economia tanto fiscal, que poderia ser de forma diferente, mas que dentro do que está previsto na legislação. Então, tem que avaliar mesmo. Exatamente, tem. Isso vai ser mais uma questão de números mesmo, né? Para ver o que seria melhor para cada tipo de produtor rural. Por exemplo, vamos tentar dar um exemplo prático. Se o produtor rural ele realmente não tem... Ele tem a propriedade, ele não tem a menor noção... na verdade, nem é produtor rural, eu sou só proprietário, eu não tenho a menor afinidade... Então, o ideal seria que ele fosse para o arrendamento. Você vai arrendar a sua fazenda para aquele produtor rural trabalhar nela, produzir nela. Ou então para alguma empresa, né? Ou então para alguma empresa, para um empresário rural ou alguma empresa, seria o ideal. Se a gente for pensar, seria o ideal. Porque você não trabalha com nada, você não é produtor rural, você não tem nem inscrição, você é simplesmente proprietário daquele imóvel rural. Então, seria o ideal que fosse feito dessa forma. Se você quer realmente ceder o uso e a posse da sua terra, seria usar o arrendamento. Mas eu falei, tem muita gente que chega e fala, não, faz uma parceria que você vai pagar menos imposto. Então, nem sempre o benefício e a economia que ele tem vai ser viável e vai ser um resultado bom para ele no futuro ali. E, Lorena, você também é especialista na área imobiliária, né? A gente falando muito aqui sobre a questão imobiliária. Quais são os principais riscos que você vê quando esse contrato não é bem feito, essa relação não está muito bem estabelecida? Perder, né, até da pessoa poder perder essa propriedade. Como que funciona? É porque quando eu vejo, por exemplo, uma forma de gerenciamento de risco seria fazer uma análise prévia dessa propriedade do proprietário. Fazer uma pesquisa da matrícula do imóvel, se ela tem georreferenciamento, se ela tem CAR, se ela já tem o CCIR, porque se tem pode certificação. Acontecer de eu arrendar uma terra e ela não estar bem ali escriturada ou algo assim, e aí eu, por exemplo, perder o meu arrendamento, alguma coisa assim. Pode acontecer, né? Por exemplo, pode acontecer desse imóvel ser um objeto de penhora num processo, né? E a pessoa, o arrendatário, a pessoa que está arrendando, não ter conhecimento. Vamos supor, então, penhora em algum processo trabalhista, né? Dívidas trabalhistas e fiscais, elas têm ordem de preferência para recebimento. E isso é um risco. Quando você faz uma análise prévia, você vai gerenciar esses riscos no contrato. Então, se acontecer, o proprietário ele vai assumir esses riscos, né? E também a parte ambiental, porque a questão ambiental, a gente fala que ela é próprio terreno. Ela acompanha a coisa, ela acompanha o imóvel. Então, se você tiver algum embargo ambiental, você não consegue, por exemplo, crédito rural. Ou você não consegue o licenciamento ambiental. Então, é importante fazer um levantamento, que a gente fala uma due diligence daquele imóvel, para saber uma análise prévia, né, para não ficar utilizando esses termos muito difíceis, uma análise prévia da situação do imóvel do proprietário, para ver sua regularidade. E aí você vai gerenciar isso nos contratos.
A pessoa que arrenda, né, o proprietário da terra, para ele gerenciar esses riscos, vamos supor, uma empresa ou uma pessoa física que vai ficar como arrendatário. Da mesma forma, pesquisar para quem que eu vou conceder a posse do meu imóvel. Né? Porque você tentar uma reintegração de posse é muito complicado. Né? Você vai precisar acionar o judiciário, você vai ter custos. Né? É muito difícil. Às vezes a pessoa faz as benfeitorias no imóvel, como você vai fazer essa reintegração de posse. Então, é importante fazer pesquisa também para saber para quem você está arrendando, né? Você saber a solvência daquela pessoa física, ou então a estruturação da pessoa jurídica para quem você está arrendando a sua propriedade. Tem que olhar os dois lados, né? Os dois lados. Quem vai arrendar, do arrendatário e do arrendador. E nós estamos dentro de um grupo que nossa principal, assim, o core do grupo é ser um funding para o agronegócio. Sim. E para isso a gente precisa de algumas garantias. E a garantia real, ou seja, a garantia imobiliária, é algo que é muito buscado. Exato. Por mais que a gente acredite que exista hoje como a gente ter a garantia da produção, às vezes pode ser requerido a garantia da terra. Sim. Entre direitos e deveres, quem pode hoje, por exemplo, alienar essa propriedade? O arrendatário teria esse direito ou somente o proprietário? Só o proprietário. Só o proprietário tem o direito de fazer a alienação do imóvel. Porém, aí a gente volta lá no contrato. É porque eu lembrei do período, né? Até 5 anos. Pensa, você ficar 5 anos... O contrato, ele tem que ter essa previsão. Entendi. Para poder fazer a alienação fiduciária. Eu fico imaginando, por exemplo, se às vezes o proprietário alienou a uma operação essa terra, tem um contrato de arrendamento e às vezes ele, por estar inadimplente, é executada a alienação, por exemplo. Isso, aí que tá. Vamos lá. Se ele tem executada... Aí a gente vai depender também das datas, né, de cada negociação. Igual você está falando aí que ele alienou antes e ele alienou, está lá, vamos supor, ele ainda não está na posição de devedor, alienou, está ali pagando, nada impede de ele arrendar a terra dele, né? Ele arrendou a terra dele ali para um terceiro. Esse terceiro, geralmente, ele também existe aquela possibilidade dele dar em garantia a produção dele, já é outro ponto. Porque a produção, já é de outro fato, ponto. É uma propriedade do arrendatário. Isso, do arrendatário. Né? Se estivermos falando de arrendamento, é do arrendatário. Certo? De parceria já seria dos dois. De toda forma, essa questão da alienação, até da produção, por exemplo, ela tem que estar prevista em contrato, até porque as instituições financeiras hoje, elas exigem até formatos específicos de cláusula para constar no contrato e aceitar aquele contrato para fins aí de um levantamento de recursos, certo? Agora, a alienação, que você está me falando anterior aí da garantia do imóvel, se o devedor ele estiver aí em dia com as suas obrigações, não tem problema nenhum. Agora, caso ele venha aí a se tornar um devedor inadimplente, né, e ele venha aí a ter essa busca dessa propriedade dele, como que fica o arrendatário? Exato. O arrendatário, na qualidade de terceiro de boa-fé, a princípio, ele tem o direito ali de ter a continuidade do seu contrato até o final. Então, ele é resguardado mesmo se ele não tiver feito um contrato? Sim. Só que aí, o que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer, se essa propriedade for tomada aí pelo agente financeiro, simplesmente nós vamos ter uma mudança de proprietário. Né? Mas isso tudo, igual eu falei para vocês, vai depender da boa-fé, vai depender da data dos documentos, isso tudo tem que estar formalizado. Por isso que a gente fala, é um ponto que hoje poucos produtores rurais buscam isso, que é o registro do contrato agrário na matrícula do imóvel. Isso já prevê, isso é, por exemplo, um gerenciamento de risco. Ele já prevê problemas de antecipo e evita problemas, né? Inclusive para resguardar a sua produção e o proprietário para resguardar a sua propriedade. Né? Então, a gente tem esses dois lados aí, porque a gente tem tanto a possibilidade da alienação da produção como garantia, quanto da própria propriedade, né, do imóvel rural. Ou seja, vai ficando cada vez mais complexo. E eu fiz essa pergunta justamente porque é algo que hoje nós utilizamos como garantia, que é a produção em si. Sim. E você saber ali quem que é dono do quê é muito importante, né, no final das contas. Agora,
Já falamos bastante sobre gerenciamento de risco e vamos aprofundar mais nisso através da atividade rural, que hoje é uma especialidade de vocês fazer essa mitigação de riscos de forma preventiva. Porque é melhor prevenir do que remediar, né? É algo que eu escuto desde muito nova. Coisa de pai, né? Pai e mãe falam isso. Exato. Mas ainda é crucial hoje em dia. Ainda mais em um cenário que a gente vê que as leis estão ficando cada vez mais complexas no sentido de a cada tempo ter uma jurisprudência diferente, uma lei mudando, um detalhe mudando e assim por diante. Então, conta um pouquinho para nós como que essa segurança ela pode de fato existir no campo. Como que eu faço para de fato eu falar assim, não, agora eu estou seguro para poder falando, em paz, fazer a minha produção, ter o meu recurso, chover, minha preocupação ser só se vai chover ou não. Eu penso assim que formalizar, né, as relações. Tudo que você formaliza, você não tem problema. Muito tem se discutido a respeito dessa questão dos contratos agrários, né? A gente até teve no Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio em março, e o tema principal do Congresso foi segurança jurídica. Porque quando você leva recente, né? Foi agora esse ano. Foi em março, 30 de março, se não me engano. Quando você leva para o judiciário, às vezes você acaba tendo uma interferência do público, né, na relação privada. E, às vezes, acabam aplicando as relações comerciais num contrato que tem natureza empresarial, né, e não uma relação comercial como, por exemplo, os princípios do direito do consumidor. Então, se você tem um contrato bem estruturado, você evita essas lacunas, essas brechas, né, para que o judiciário faça essa interpretação, que numa relação empresarial não é conveniente. Você consegue trazer algum exemplo para a gente do que seria? Por exemplo, vamos supor, numa relação comercial a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que fala que é da hipossuficiência do consumidor, né? O hipossuficiente é aquele que não tem conhecimento técnico e não tem condições financeiras para discutir um contrato de compra e venda de determinado bem. Quando você leva esses princípios do direito do consumidor para o contrato empresarial, por exemplo, um contrato agrário, você acaba tendo uma insegurança jurídica, porque como que você vai falar dessa hipossuficiência numa relação que você contratou com partes capazes, com partes maiores e capazes, você não caberia esse tipo de discussão. Então, se eu tenho um contrato estruturado, você não cria brechas. Né? Então, se eu tenho um contrato que eu estou entendendo da legislação, que eu estou entendendo daquela especificidade daquela atividade, você não tem essas lacunas no contrato para dar essa margem a interpretações que é de uma relação puramente empresarial e não comercial. Da mesma forma também de insegurança jurídica que a gente vê aí foi a questão da atualização, né, dessa legislação dos contratos agrários. O Estatuto da Terra de 64, o arrendamento 66? Não, a do decreto, depois que vem o decreto que regulamenta, é de 66. O que é um ponto hoje de atualização dessa legislação, que é um gargalo para nós aí? Hoje a gente tem muitos contratos atípicos, né, no agro. O que seria um contrato atípico? Olha, um exemplo que eu vou te dar, os nomes são até difíceis. Tem um tipo de contrato, por exemplo, que você pode trocar dias trabalhados pelo uso da terra. Existem contratos que hoje eles não estão previstos na lei. Aí a gente vem ainda com a parte de sustentabilidade do agro. A legislação hoje, ela não traz previsão de questões de tecnologia que a gente tem hoje, até a questão do valor do contrato. O Estatuto da Terra e o decreto que veio depois, que veio regulamentar o Estatuto da Terra, que é o decreto 59566 de 66, eles trazem valor limite para um contrato de arrendamento. E hoje eu tenho operações de valores
muito maiores. E ele vincula o valor... De 66 para hoje, Então, gente, já mudou muito. Se a E eles gente vê a vinculam, para você ter uma inflação, ideia, tanto eles que vinculam o aumentou. limite, por exemplo, do arrendamento, num percentual, falando que a remuneração do arrendador, que é o proprietário da terra, não poderia ultrapassar 15% do valor venal do imóvel, do valor... Então, assim, não dá mais para aplicar isso, porque hoje a avaliação de uma terra, de imóvel rural, leva em consideração várias outras A condições. localidade, Exato. a cultura, a Da terra. produtividade. Exatamente. Então, a gente tudo mais. vincular isso ao valor do imóvel, o arrendamento ao valor do imóvel, já é um ponto que está ultrapassado, que está obsoleto. Né? Então, a legislação hoje, e fora esses contratos atípicos, que necessitam de uma legislação, de um regramento próprio, que não dá mais para você usar aquele básico que está ali no Estatuto da Terra e no decreto. E aí vocês se recorrem à jurisprudência. A jurisprudência, ou a gente fazer aquilo, Daniela, que não seja ilegal, porque a gente tem isso lá no Código Civil, né? As partes elas podem contratar ali, desde que não seja o objeto do contrato seja ilícito. Mas você concorda comigo que mesmo eu colocando ali no contrato tudo dessa forma, eu não tendo um regramento, eu não tendo uma legislação que atende à minha demanda atual, você gera uma insegurança jurídica, porque aí a gente volta no que a Lorena falou, a gente tem que recorrer ao judiciário. E não assim, desmerecendo os nossos julgadores. Mas o juiz, ele está lá, nem sempre ele tem condições de estar tão de perto ali para entender a dor do produtor rural, do empresário rural, de uma agroindústria. Até porque ele tem que julgar vários assuntos, Sim. de vários segmentos Sim. e assim por diante. De várias áreas, E às vezes nem todos os estados, nem todas as comarcas, você tem vara agrária. Exato. Então, aí você vai discutir uma relação que ela é muito específica. E mesmo que tenha vara agrária, o nosso agro ele é muito amplo. Exatamente. Né? E tem especificidade. Diversas culturas. Exato, Sim. diversas culturas, especificidades que às vezes de uma propriedade para outra pode ser do lado uma da outra. Só de ter gestões diferentes, culturas diferentes, já é totalmente diferente, Sim, né? sim. Então, é uma urgência essa atualização da legislação. Tem até uma discussão em cima dessa questão do decreto, que ele é um decreto-lei e da hierarquia das normas. Se o decreto-lei, o decreto que veio depois do Estatuto da Terra, ele praticamente inclui algumas questões específicas, mas ele é meio que uma cópia do Estatuto da Terra. Se você pegar ele, você consegue ver vários artigos assim, duplicados, né, repetidos em um e em outro. Então, você vê que tem necessidade disso. E enquanto isso não vem, aonde que a gente busca segurança jurídica? Numa assessoria jurídica que está lá junto do campo, mesmo direto, no dia a dia da agroindústria, do empresário rural, entendendo a atividade dele, colocando no contrato tudo aquilo que é necessário para mitigar um risco, né, um problema posterior. Né? Se você não tem isso, a gente vê, por exemplo, essa questão até sucessória, que a Lorena vai entrar. Eu ia né? até É um ponto... aqui, porque quando falou assim de problema futuro, assim, gente, a gente tem algumas certezas da vida. E o fim da vida é uma certeza. Infelizmente. E a gente precisa, assim, né, ao máximo, organizar tudo para que esse fim seja tranquilo, o mais né, leve possível para quem fica, né? Para que, de fato, a tristeza seja só pela pessoa que se foi e não uma tristeza que se estende pela por aquilo que ela ficou. deixou, né? Ou não, né? Ou Mas não. só um ponto, antes de você entrar nessa parte da sucessão... Nossa, eu estava até inspirada aqui, não, ó, porque eu falando. achei legal você falar de contrato, porque às vezes alguém está nos ouvindo, chega essa informação e a pessoa ela já tem algum contrato que está vigente, então abre ali um ponto de interrogação para ela realmente parar e analisar, porque as leis mudam, né? E você falou, poxa, vocês foram numa convenção agora dia 30 de março, né? Sim. Então algo recente, então fiz um contrato agrário, será que tá ok? Será que não tem uma brecha? E pode aqui? ser revisto. Sim, ele pode ser atualizado. Ele pode ser. Pode ser atualizado. Inclusive, no escritório, a gente trabalha muito com os nossos clientes, que é um ponto importantíssimo de fazer a gestão dos contratos. Porque, por exemplo, os contratos agrários, tanto de parceria quanto de arrendamento, tanto para o proprietário quanto para aquele que está ali fazendo uso da terra, ele tem prazos para garantir que você possa renovar ou não aquele contrato. Né? O arrendatário ele tem um direito de preferência, o proprietário, então, tem que ficar de olho se, de repente, ele não quer que aquele contrato seja renovado, ele tem prazo para
fazer uma notificação, para enviar uma notificação. Se isso não for observado, se isso não for gerenciado mesmo, você perde isso, e quando você vê, a gente tem prazos em contrato. Ó, isso acontece muito com produtores rurais que têm contratos aí de arrendamento com grandes grupos, usineiros, que a gente vê que na cana, por exemplo, tem lá o prazo do contrato, mas depois tem uma cláusula que vem ali prevendo que o contrato pode se prorrogar conforme a qualidade da soqueira da cana. Então, aquilo ali pode se prorrogar por muito tempo. Entendi. E aí o proprietário está lá pensando assim, é X tempo o meu contrato, são tantas safras. E não observou aquele detalhe. Não que seja ruim, não que a usina esteja querendo, mas de repente para ele aquilo não é interessante. E não se detém aquele detalhe. E aí chega o problema. Não, olha só, doutora, chega que meu contrato era de tanto tempo, agora estão querendo ficar tanto tempo. Falei, mas você não observou que aqui no seu contrato tinha essa cláusula. Né? Então, a assessoria jurídica ali no dia a dia, na formalização prévia dos contratos, né? Esse contato direto com o produtor rural, isso faz total diferença para a segurança jurídica. Isso é a segurança jurídica. A Daniela perguntou ali há pouco, o que eu poderia trazer, o que você indicaria? Eu falo que é a segurança, que é a assessoria jurídica ali no dia a dia. Tanto a assessoria jurídica, junto, por exemplo, com a contabilidade, junto com o setor de RH, que é a parte trabalhista, está ali em conjunto. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto, um setor depende do outro, né? E você estando ali no dia a dia, todos conversando entre si, com certeza você diminui os riscos e aumenta os resultados. Nossa, que delícia que tá essa conversa. Meu Deus, agora eu posso agora finalizar? puxa a sua pergunta. Vou puxar, até porque a gente tá partindo pro encerramento, você acredita? Ah, não. Não, tá, mas fica, porque aqui eu vou falar sobre o fim, não do episódio, sobre o fim do fim. Vamos lá. Vamos. Eu vou pegar um ponto que a Lidiane trouxe lá no início para a gente linkar agora com o fim. Existem contratos, né, que são formalizados e existem contratos que são apalavrados, né, a palavra ali. E que isso também pode ser levado em consideração. Só que se a pessoa falece, a palavra falece junto com ela, como que isso também deságua no direito sucessório? Como que no final essas complexidades se juntam e pode se tornar às vezes uma dor de cabeça ou, se você se prevenir, uma tranquilidade a mais para a família que vai herdar? Porque eu costumo dizer que a produção, a terra, é muito mais do que a fonte de renda, é o legado de uma família. Isso, né? Isso. Assim, Daniela, vamos pensar pelos dois lados. Por partes, né? Por partes. Então, hoje em dia, o que a gente fala dessa questão da necessidade de atualização. Você aplica por analogia um artigo que fala do arrendamento rural e da parceria, que, no caso de falecimento, é garantido ao arrendatário a continuidade da atividade, que você precisa respeitar o contrato. A jurisprudência, você não tem nada pacífico no tema para falar. Em caso de morte, por exemplo, do proprietário, ou se o arrendatário, por exemplo, é uma pessoa física, como que você vai levar isso, né? Uhum. Aí eu tenho lá, arrendei minha propriedade, agora eu vou ficar sem receber a renda, como que isso fica? Você não tem nada pacífico. E o artigo, ele não é claro, ele fala só dessa continuidade. E na questão do arrendatário, por exemplo, o filho pode herdar esse contrato de arrendamento e ter direito à produção que o pai estava tendo? Como que é essa complexidade? Então, o certo é o quê? Você formalizar isso no contrato. Ah, entendi. Né? Que em caso de falecimento de qualquer uma das partes, os direitos e obrigações transferem aos sucessores. Então, o certo é fazer essa formalização. Então, se o proprietário faleceu, a empresa ou a pessoa física que arrendou, ela continua tendo a garantia da continuidade do contrato de arrendamento ou parceria. E se, né, o arrendatário faleceu, a pessoa que vai assumir, né, os herdeiros do arrendatário, eles vão assumir a produção, assumir a atividade, e o proprietário fica com a renda garantida. Então, se o certo é formalizar. A gente teve, né, problema recente relacionado ao falecimento de proprietário, e você não tem a cláusula de sucessão das obrigações. E nesse caso, como que vocês lidaram, assim?
É um caso assim delicado, né? Porque quando você fala de morte, nem sempre você tem um planejamento patrimonial. Às vezes a família não entra no consenso, né? Muitas das vezes. Principalmente se for famílias grandes. Isso. Entra uma O complexidade. certo é se respeitar o contrato de arrendamento já existente, mas também pode haver uma reclamação por parte dos herdeiros, né? Dos sucessores, de parte, né? Do valor da renda. E só que como que isso, né? Como vai fazer o pagamento disso? Paga para quem? Tem inventariante? Até que abre o inventário, a atividade não pode parar, né? E quando você faz um planejamento sucessório, você evita, né? Você garante a continuidade da sua atividade. Esse planejamento sucessório é em contrato, mediante contrato. Então, em termos de planejamento sucessório hoje, você tem vários tipos de planejamento sucessório, vai de acordo com a realidade de cada pessoa. Você pode fazer uma holding, né? Uma holding familiar. Isso. A holding, a gente até fala hoje, inclusive o nosso presidente falou na palestra dele no GAF, sobre a abertura de FDICs com a intenção de sucessão patrimonial. Porque hoje você coloca todo o seu patrimônio dentro de um fundo e, consequentemente, você somente faz a redistribuição das cotas. Interessante. Isso faz com que você tenha eficiência tributária nessa sucessão, que você tenha muito mais resguardo nessa contratação e o melhor disso, você não tem deteriorização da valorização da terra ao longo desse período, porque dentro de um fundo, esse fundo ele vai sendo rentabilizado, ou seja, as cotas elas vão aumentando o seu valor, se valorizando conforme a valorização da terra e, consequentemente, essa partilha passa a ser mais justa e mais rápida, mais eficiente. Com certeza. Sendo que, se não fosse assim, por exemplo, às vezes os herdeiros não sabem nem o que acontece da atividade, eles nunca participaram. E aí você acaba vendendo a terra, ou então você não consegue dar continuidade, você tem uma desvalorização aí da produção, ou a desvalorização da renda e da própria propriedade. E é mais fácil a gente dividir ativos financeiros do que dividir uma terra em que uma ponta é mais valorizada, a outra é numa outra ponta, às vezes num outro estado, mais quando a família é grande. É isso que o pessoal falou hoje, aquela questão da tokenização, né? Que está se acontecer, se der certo, será o ideal. Vai ser algo vai que ser o ideal. Aqui. Mas se isso não é feito, poxa, o contrato. Aí você tem um problema, porque o que acontece? Faleceu o proprietário. A gente fala, né, para o direito, a sucessão está aberta no momento do falecimento. Então, o proprietário faleceu, a sucessão já está aberta. Então, e pode ser que tenha mais de um proprietário, né? Pode ter mais de um proprietário. Às vezes faleceu um proprietário, você pode ter herdeiros menores. Aí você vai precisar de um inventário judicial, você não pode fazer um inventário extrajudicial. Vamos falar também... E o custo disso? Tem o custo disso. Vamos falar também, às vezes essa empresa, você colocou essa empresa numa pessoa jurídica, igual o caso que a gente está hoje, você coloca na pessoa jurídica também, e falece o administrador. Aí, por isso que eu falo, gente, está tudo relacionado. O planejamento societário está intrinsecamente relacionado ao planejamento patrimonial. Se você faleceu o administrador, e às vezes o contrato social ele tinha um administrador, ou então ele tinha 2 administradores, eles assinando em conjunto. Ninguém assinava nada isoladamente. Como você dá continuidade naquela atividade empresarial? Aí a empresa arrendou, mas você tem aquele problema societário ali instalado, né? Porque faleceu alguns dos administradores. Então, isso tem previsão. Um detalhe, Lorena, que eu estou tratando como uma empresa que eu estou atendendo, porque no contrato social, eles são 5 sócios e pelo menos 3 têm que assinar. E aí tudo é muito difícil, porque você reunir 3 pessoas que estão distribuídas no Brasil como um todo, porque tem unidades no Brasil como um todo, e sentar com eles e fazê-los ter um consenso sobre algo que às vezes é simples, é muito complexo. Imagina. Então, a gente está tentando fazer uma operação que para o financeiro é excelente, para o administrativo é maravilhoso, para o crescimento da empresa é maravilhoso, mas assim, às vezes
eles concordam que é maravilhoso, mas existe ali uma rixa de um tá chateado com o outro. Assim, na semana acordar... Sabe o que eu lembro? É uma questão pessoal. Não, mas que eu lembrei, sabe do quê? Da Tati Parreira aqui falando da gestão do intangível. Como a gestão das relações impacta, inclusive, na questão da sucessão. Com certeza. É isso. Com certeza. Porque sabe o que é o ideal que eu estou vendo aqui? Que, poxa, chegou lá um cliente, ele vai contar com vocês para fazer ali a estrutura societária. Em algum momento, eles já teriam que sentar e fazer a parte da sucessão. Sim. E isso é muito delicado. Quando você vai fazer uma hold familiar, você tem 3 pilares. Você analisa o patrimônio para você saber o que é interessante integralizar naquela pessoa jurídica. Você analisa a atividade para você saber se tributariamente isso é válido. Você vai ter uma redução de carga tributária, ou se você não vai ter nenhum problema com o fisco em termos de fraude. E você precisa analisar sobre o aspecto familiar. E aí? Né? E o que acontece? Às vezes você faz a doação porque você integraliza e depois o proprietário ele fica como administrador, mas ele doa as cotas dele. Aí você doa as cotas para os filhos e na falta dele os filhos passam a integrar a sociedade. Mas quando os filhos integram a sociedade, eles têm condições de dar continuidade no Porque negócio? muitas vezes os filhos não estão envolvidos na atividade rural. Na verdade, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. É onde entra um certo planejamento societário. Às vezes, o filho que sempre esteve dedicado à atividade rural, né, ele entra como administrador, algum filho pode entrar na parte comercial. Então, aí você faz um acordo de sócio, você cria obrigações, você deixa tudo bem estabelecido antes de fazer a estruturação. Porque muitas holds, elas começam e chegam em determinada fase, às vezes nem é só a fase aí de recolhimento dos tributos, como a gente costuma ter muitos problemas aí, ela para na fase ali da estruturação familiar. Como você vai gerir as operações na falta do proprietário. E é uma situação muito delicada, você não quer falar. É a mesma coisa de falar, vou contratar seguro de vida, seguro funerário, não quero falar dessas coisas, não vamos mais assim. Ainda existe um tabu, né? Uma pergunta, Existe. Na holding familiar, em que momento assim vocês sugerem que chegue nessa estrutura? E tributavelmente ela é mais viável? Depende, né? É o que você precisa ver, fazer essa análise da atividade. Porque se você integralizou a terra numa pessoa jurídica, você precisa fazer a tributação na pessoa jurídica. E às vezes existe abre um adendo que hoje a gente tem a reforma tributária que vai acabar impactando nisso daí, entendeu? Né, peraí, segura aqui para você falar um pouquinho quais são esses impactos. Rapidinho. Esses assuntos estão quentes. Tem que falar. Aí o que acontece? Você tem esse problema, você vai operar você passa uma pessoa, geralmente o produtor, ele sempre operou num regime híbrido, né? Ele fazia algumas coisas na pessoa física e outras na pessoa jurídica. Aí você passa a operar só na pessoa jurídica. Então, o que é o ideal? É a estruturação da atividade, né? Que é esse diagnóstico da atividade. Eu vou realmente integralizar tudo, né? Tudo relacionado à atividade rural. O que eu deixo na pessoa jurídica? O que eu opero na pessoa física? Aí seria um trabalho do jurídico com um balanço contábil. Para saber se realmente você vai ter a redução da carga tributária. Porque muitas pessoas fizeram isso e se decepcionaram porque na hora de operar não foi conveniente operar na pessoa jurídica e deixar de operar na pessoa física. Mas conveniente em qual sentido? Em sentido financeiro. É porque muitas vezes a gente vai... Fiscal. Eu vou conversar assim com alguém, aí a pessoa tem terras, ele fala, não, porque a holding, né? E a pessoa já cria aquela ideia de que a holding é o melhor caminho. Mas às justamente vezes há incentivos que é somente para a pessoa. Não é o melhor. Exatamente, redução de carga tributária, E aí isenções. vem a nossa reforma. Isso, a reforma tributária. Na trazer... questão sucessória, especificamente falando, o que hoje está sendo analisado? A Lorena também vai poder complementar que hoje a gente ainda tem alíquotas diferentes de TCD para cada estado e tudo. E o que a reforma vem fazendo? Ela vai nivelar isso daí. Então, para muitos, a gente vai começar a ter aí uma carga tributária maior. E outra coisa que também está sendo falada é a valorização, o valor que vai ser dado às cotas empresariais da holding. Porque antes seria um valor ali, tem o capital social, então o valor das cotas está ali voltado. As pessoas burlavam por uma questão fiscal. O valor, então, a empresa tem ali
1 milhão de capital social, dividido 1 milhão de cotas, cada uma vale R$1, agora não vai ser isso. Se o imóvel está lá integralizado, as cotas vão levar em consideração o valor de mercado do imóvel. Então, além da gente ter essa nivelação aí da alíquota do ITCD, a gente ainda vai ter essa questão de aplicar o efetivo valor do imóvel, ou seja, então nem sempre a holding é um produto que é para todos. Ela não pode ser vendido como um produto de prateleira, como é feito hoje, que é para todos. E isso é legal para desmistificar aqui. Isso. Né? Exatamente. Porque muito se falou da holding como planejamento sucessório para você fugir do ITCD, 5% sobre o valor patrimonial de todo Aí o só fala o patrimônio. que é ITCD para todo mundo. O ITCD é o aí, Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Ele incide na doação e no falecimento. Você precisa fazer uma declaração de bens. E ele incide... Aí, hoje, como funciona? Hoje, em Minas, a gente tem uma alíquota de 5%. No falecimento do sócio, onde você tem o patrimônio integralizado, é considerado o balanço patrimonial. Tá? O balanço patrimonial ele é apurado com fluxo contábil. É ativo menos passivo, lucro líquido da empresa. Achou o lucro líquido da empresa... vamos supor que o sócio tinha 25%, né, de participação societária. Esses 25% são aplicados sobre o lucro líquido, você aplica e coloca a alíquota de 5%. Okay. Hoje é isso em Minas. Só que, se você fez a holding e no prazo de 5, se ocorreu um falecimento ou doação das cotas no prazo de 5 anos, em Minas hoje... eles consideram para a base de cálculo o valor atualizado de todos os imóveis utilizados na integralização do capital social. Então, já não é tão conveniente a holding hoje. Dentro do prazo de 5 anos. Dentro do prazo de 5 anos. Você fica ali, né, esperando, contando com a sorte para não acontecer nada em 5 anos. Ninguém morre 5 anos. Depois de 5 anos, é o balanço patrimonial, né, pelo fluxo contábil. Ô, Dani, vai valer um episódio só sobre holding? Não, a gente vai falar holding. Reforma tributária. Precisamos. Advogado e um gestor de fundo. Você que está aí nos ouvindo. Se você quer, comente aqui, que a gente vai trazer. Nossa, e o que vocês gostariam de ouvir? Não, gente, esse episódio, eu queria falar até de invasão de terra. Não, vou falar os tópicos, só para vocês ficarem. Queria falar de invasão de terra, MST mesmo, falar como que é esse negócio, como que você pode se proteger. Porque, gente, sinceramente, você tem lá a sua terra e a gente vê muita gente burlando isso. E existe uma lei a respeito disso e que cobre isso. Estamos aqui com especialistas e eu queria falar muito disso. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque precisamos de tempo para discorrer sobre isso e para você se proteger. Porque às vezes você tem uma terra que você não está conseguindo produzir nela ou às vezes é produtiva. Tem como? Tem como se proteger? Claro, gente, com contrato, absolutamente. você regularizando a sua propriedade ou posse, claro. Fica aí uma pitadinha. Fica uma pitadinha. Porque a propriedade privada é um direito constitucional garantido, né? Se você tiver, ele não é absoluto, desde que você tenha a função social da propriedade, que você produza, que você dê uma destinação social para ela. Mas é um direito também já constitucionalmente garantido. Não, gente, tem muito assunto para a gente falar. E sem falar que muitos pontos ali dá para a gente aprofundar muito, né, no assunto e trazer muitos outros pontos. Meninas, estou encantada com o conhecimento de vocês, com a profundidade que vocês trazem para o agro e com essas soluções que são tão importantes e que às vezes são negligenciadas ou feitas pelas coxas, vamos dizer assim, né? Feitas assim, porque alguém falou, vamos fazer, mas ali no detalhe, essa questão da holding, teve uma época que todo mundo, os nossos clientes, todos estavam fazendo holding. Não, eu abri o Instagram assim, faça agora a sua holding, não sei o que, não sei o que. Cliente, quero uma holding. Exato. E aí eu pegava e perguntava assim, eu falei, por que você está colocando a sua casa familiar de moradia dentro da holding, se tem mais incentivo sem estar dentro da pessoa jurídica do que dentro da pessoa jurídica numa sucessão para os seus filhos? Tipo assim, eu fazia essa pergunta, eu falava, não, é porque o advogado lá mandou eu colocar toda a minha propriedade. Enfim, porque existem, né, peculiaridades que precisam reforma tributária e agrária. A gente precisa trazer esse tema, né?
Não. Fica pro próximo. Mas primeiro, deixa eu Fica pro perguntar, deu próximo. liga até aqui? Nossa, deu muita liga, né? Sem Deu dúvida, liga. sem dúvida. Não, e assim, é super essencial vocês falarem, porque o direito civil, para nossa pessoa física, já é muito importante, né? A gente saber quantas Sensacional. coisas a gente deixa passar batido ou sofre consequências por não ter esse conhecimento. Agora, dentro da área empresarial, imobiliário, todo esse conhecimento que vocês trouxeram aqui, com certeza está disponível. E você que está nos ouvindo, acompanhe as meninas, fala aqui as redes sociais de vocês, o site, onde as pessoas encontram para procurar os serviços de vocês. Nós temos o Instagram do escritório, é @FernandesReisAmaralADV. Lá você encontra todas as informações do escritório, meu contato, da Lorena, da nossa outra sócia, que é a doutora Gabriela. Nós estamos assim, à disposição, somos muito acessíveis. Uma pergunta, vocês atendem, não é só Uberaba não, né? Não. Então, Não. a pessoa é de outro estado. Isso, claro. Pode... Atuamos em todo o Brasil. Hoje, né, o digital Nos possibilitou isso. Sim. tirou as fronteiras e nós estamos aí mundo afora. Maravilha. Bom demais. Então já tem que ficar a data para um próximo, né? Já fica o Meninas, convite lançado. fica o convite lançado. Muito, muito, muito obrigada, tá? Obrigada, foi uma honra para nós. Sim. Com certeza você que ouviu também vai sair daqui com muitos pontos para você refletir se de fato você está protegido juridicamente para você continuar sendo próspero, não só você, a sua geração, né? A gente falou muito aqui sobre essa questão de você preparar esses contratos e deixar tudo muito amarrado para que a sua geração, o seu legado, ele permaneça. E compartilhe, curta, Se inscreva no canal, se você ainda não fez e isso. até o próximo. Deu Deu liga. liga.